Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que merece toda honra, todo louvor, toda exaltação. Adorado seja o Senhor. Estamos mais em estudo da escola dominical, na nossa proposta dominical de estudarmos, fazermos a introdução, um panorama dos livros bíblicos. E hoje nós estamos percorrendo os profetas menores e hoje nós estaremos estudando o menor livro do Antigo Testamento. O livro do profeta Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento. São apenas 21 versículos. Nós estaremos meditando neste pequeno livro nessa manhã. Primeira coisa que é interessante é que eu vou usar a lógica em Obadias. Existe uma lógica que é o seguinte: quanto mais as águas, em alguns momentos, elas se esparramam, elas se espalham, mais raso é aquela água, mais rasa é aquela água. E quanto mais profunda é a água, menor é a extensão, daquela água. Como assim? Existem águas que são, que se espalham muito, mas que são rasas. E existem também as águas que são pequenas, mas são profundas. Eu vou usar essa lógica no livro de Obadias hoje, por ser um livro pequeno. Eu vou tentar me aprofundar nele, dessa forma. Então é um livro pequeno, mas eu vou me aprofundar um pouco mais sobre este livro, entrando em algum assunto que talvez, se fosse um livro maior, não daria para entrar e explicar. Então eu vou aproveitar e vou aprofundar um pouco mais sobre este livro. O nome Obadias significa servo de Javé ou Yavé, ou adorador de Javé. Apesar desse nome ser bem comum, é muito comum esse nome Obadias no Antigo Testamento, não se tem nenhuma informação sobre esse profeta. Não existe informação nenhuma sobre o profeta Obadias na Bíblia e nem extra-bíblico, Não existe nenhuma informação sobre esse profeta, família, de onde ele veio. A maioria dos profetas tem algumas informações, alguns mais, alguns menos, mas Obadias não temos nenhuma informação a respeito da sua vida, sua família, sua trajetória. Coloquei aí o conteúdo do livro de Obadias, que são 21 versículos, para que quando os irmãos forem ler este livro tão grande, tão imenso, que os irmãos tenham um roteiro de leitura. E eu coloquei aí os assuntos desses 21 versículos, que por ser um livro de vamos dizer, um capítulo só, a gente não pode contar capítulo, porque só são versículos, não tem outro, mas tem aí um roteiro de leitura para os irmãos e as irmãs. A coisa interessante é, começando no primeiro versículo do livro, que diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. Às nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então, o livro de Obadias é uma profecia, são visões a respeito da terra de Edom, ou dos Edonitas. Então, essa profecia ela é direcionada para Edom, terra de Edom, e dos Edonitas, quer dizer, moradores da terra de Edom. A palavra Edom significa vermelho. E da onde vem essa palavra? Essa palavra, a terra de Edom e os descendentes
os edonitas, eles são descendentes de Esaú. Então, esse povo é descendente de Esaú. Esaú significa peludo, mas por causa daquele dia onde ele vendeu a primogenitura dele para Jacó, e ali foi oferecido um guisado, né, um prato vermelho, daí passou-se a se chamar Esaú, né, com referência à cor vermelha. Então, Edom significa vermelho. E eu gostaria de explanar o porquê que o profeta Obadias foi usado por Deus para profetizar contra o povo de Edom. É tanto que no primeiro versículo já chama as nações para a guerra contra quem? Contra Edom. E eu vou explanar um pouco da história, né, de Edom, relacionando ela a Israel. Falando da inimizade do povo dos edonitas e os israelitas, o povo de Deus. Essa inimizade, ela se perpetuou, né, ela se estendeu por muitos, milhares e milhares de anos. Uma coisa interessante é que aonde é que começa esse conflito? Esse conflito começa desde o ventre. Essa inimizade de Edom e Israel começou desde o ventre. Em Gênesis 25, versículo 23, respondeu o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, a luta de 2 crianças, né? As 2 crianças começaram a mexer muito na barriga, na barriga de Rebeca, e aí ela ficou questionando o porquê daquela agitação. E o Senhor revelou que ali, dentro do ventre dela, tinha 2 nações. E essas nações iriam se dividir, seriam 2 povos. E o maior serviria o menor, que é fora da lógica. Mas o Senhor já deu uma revelação do futuro, que ia acontecer. E aí no capítulo 25, do mesmo capítulo de Gênesis, só que agora no versículo 29, acontece o episódio de Esaú e Jacó e a venda da primogenitura. Que foi aquele episódio de que a Bíblia diz que Esaú era um exímio caçador, e ele saiu para caçar, e o Jacó era um cara mais de tenda, de ficar mais em casa. E aí Esaú voltou da caça sem ter conseguido nenhuma caça naquele dia, chegou com fome, e ele estava com uma fome tão grande que pediu um pouquinho de comida a seu irmão não deu sem negociar. Então ele falou: olha, eu lhe darei um pouquinho dessa comida se você me vender o seu direito de primogenitura, que era o direito à porção dobrada da herança, era algo espiritual mesmo, uma bênção. E Esaú disse: olha, eu estou com tanta fome que do que adianta eu ter a minha primogenitura se eu posso morrer de fome? E ali ele desprezou, diz a Bíblia, ele desprezou a primogenitura. Ele desprezou aquilo que Deus, ele nasceu primeiro, Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar, mas Esaú nasceu primeiro. Ele desprezou esse direito, negociando com Jacó. Isso é uma palavra muito interessante para a ministração. Eu tenho até uma palavra, né, alguns estudos sobre isso, que mais tarde eu posso ministrar para a igreja. Mas uma coisa interessante é que dali foi que Esaú foi chamado de Edom. Ó, Gênesis 25, 30. Ele disse: peço que me deixe comer um pouco desse guisado, cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Dali foi que nasceu o nome Edom. E aí, como desenrolou essa história, acontece, né, que nós sabemos que o que Jacó fez. E aí Jacó depois enganou, né, com a mãe, enganou a Isaac, né?
e Esaú perdeu a bênção. Ele já tinha negociado a bênção, agora ele perdeu a bênção oficialmente, porque o seu pai não o abençoou, porque já tinha abençoado a Jacó, que o enganou o pai. E aí a Bíblia traz uma informação, em Gênesis 27, versículo 41, que está aí no estudo, onde eu botei por título o ódio de Esaú. A Bíblia traz essa informação aqui, ó. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então aqui nasceu um ódio no coração de Esaú. Talvez, né, quem gostaria de ter sido enganado e tal, mas aqui a Bíblia fala que passou Esaú a odiar Jacó. Quer dizer, ele não odiava, a partir daquele momento que ele passou a viver com ódio no coração do seu irmão e colocou dentro do seu coração que ia matar seu irmão. Dali, irmãs, começa uma história de inimizade entre irmãos, entre família. Né? Então, é uma coisa que esse livro ele vai nos fazer refletir sobre conflitos também familiares e conflito entre irmãos e irmãs. Né? Então, mostra quando o ódio entra em um relacionamento, quando há ódio, quando há mágoa, ódio nos relacionamentos, as coisas elas não andam bem, elas começam a deteriorar-se por causa do conflito, por causa do ódio. Então, Esaú passou a odiar a Jacó por causa, né, da bênção. E aí, lá em Números, no livro de Números, nós encontramos o primeiro conflito entre povos. Sabemos que Jacó voltou, se reconciliou com seu irmão. Só que os povos, né, continuaram inimigos. Nós sabemos que Esaú perdoou Jacó, depois cada um tomou o seu caminho, mas o povo passou a ser inimigo. Isso Deus já tinha revelado que ia acontecer no futuro. O povo ia se dividir. E o maior ia servir ao menor. E isso foi se desenrolando em Números capítulo 20, versículo 14, quando o povo tinha acabado de sair do Egito. A Bíblia traz a história seguinte, o relato. Números 20, 14. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, ao rei da terra dos descendentes de Esaú, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, como os egípcios nos maltrataram, e a nós e aos nossos pais. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Mas qual foi a resposta de Edom ao seu irmão Israel? Moisés falou assim, aqui quem fala é o seu irmão Israel, nós somos irmãos. Aí Edom respondeu, o rei de Edom. Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então, nesse momento, começou mais um tempo de inimizade entre o povo de Israel e o povo de Edom. O povo de Edom falou assim, não passarás aqui. E Moisés falou, a gente está sofrendo, a gente veio de uma escravidão. Edom falou, vocês não vão passar aqui, senão vocês serão atacados. E aí no versículo 20, Edom falou, porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Então Edom se levantou para guerrear contra o povo de Israel, que estava ali meio que debilitado, ainda muito confuso, saindo do Egito. O povo de Edom se levantou para atacar
o povo de Israel. No versículo 21 fala: assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou. Então Israel teve que, aquela montaréu de gente, aquele monte de gente teve que ter um desvio, porque o irmão Edom proibiu que o irmão Israel passasse por ali. Então, aí mostra o ódio ainda de descendentes. Ali ficou a raiz de amargura, como diz a Bíblia. E quando, irmãos, existe ódio nos relacionamentos, muito desgaste acontece, muitas vidas são perdidas, em todos os sentidos. E aqui aconteceu esse episódio que a Bíblia relata para nós. Mais para frente, no livro do 2 Samuel 8:13, aparece mais um conflito. Agora, no 2 Samuel 8:13, diz assim, ganhou Davi renome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. No Vale do Sal era onde os edomitas moravam. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês. Era onde Edom habitava. 2 Samuel 8:14, pois as guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Em 1 Reis 11:15 fala, porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Então, a Bíblia fala que Davi invadiu a terra de Edom, dominou a terra de Edom, e os edomitas ficaram servos de Davi. Então, olha a história, né? O menor servindo, o maior servindo ao menor, nesse sentido. E agora Davi dominou Edom. Então, a história que nasceu também lá no deserto, em Números, foi se desenrolando. E em 1 Reis 11:15 fala que Joabe, né, que é do exército de Davi, feriu todos os varões em Edom. Quer dizer, eles conseguiram ferir todos os homens. Então ficaram mulheres e crianças. Então muitos foram feridos na terra de Edom por Davi e seu exército. Olha aí a raiz de amargura, olha aí o ódio familiar, olha aí o ódio de povos, de descendência de dois irmãos. Continuando, os edomitas se revoltam e levantam um rei. 2 Crônicas 21:8 diz, nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Então Edom se revoltou contra o poder de Judá e levantou um próprio rei para si. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros, com ele de noite, se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Então, mais uma vez, aparece na Bíblia um rei israelita ferindo os edomitas. Se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Uma coisa interessante é que mais um episódio de violência, né, contra os edomitas. Então, Israel, Judá contra os edomitas. Então, houve mais matança por causa do ódio que nasceu lá atrás. Quantas situações, irmãos e irmãs, eu, por ser nordestino, eu presenciei muitas coisas, né, na minha infância também. E uma das coisas era as brigas familiares, briga de famílias. E às vezes briga entre própria família. Um irmão que mata outro irmão, que odeia outro irmão, que quer matar outro irmão. E é uma coisa terrível. Nós vemos isso nas brigas de herança. As brigas de herança acontece o que aconteceu com Esaú. Muitos passam a odiar os próprios irmãos e próprios familiares por causa de herança. Eu já encontrei com pessoas na vida que dizem que não queria deixar nada para ninguém para não causar briga na sua família e acabar com a família. Porque teve família que já acabou por causa de herança. Né? E tem a ver porque
a primogenitura era herança, era porção dobrada. Né? E aí perdeu-se, aí isso é muito atual hoje. E aí esse conflito foi se desenrolando, e quantas mortes acontecem por causa de herança. Infelizmente, a ganância. Existem situações que os pais ainda nem morreram, as pessoas já estão brigando. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Estou falando muitas coisas. Na minha própria família, existem, né, da minha família, em alguma parte, existe um pouquinho disso. Então, é muito complicado isso. Continuando, os edomitas invadem Judá, pois vieram, 2 Crônica 28:17, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Aqui, ó, aparece o episódio onde os edomitas derrotaram Judá e levaram o povo cativo. Fizeram refém, sequestraram o povo. Quem fez isso? Os edomitas. Pessoas da descendência de Edom, Esaú, por causa de uma inimizade lá atrás. Coloquei aí para os irmãos e irmãs verem o mapa, né, daquela região. E em amarelo está o reino de Edom. Então aqui por que chama Vale do Sal? É porque está ali pertinho do Mar Morto, né? Que é essa partezinha azulzinha aí, Mar Morto. Então ali chama-se Vale do Sal, fica embaixo do Mar Morto, descendo da região norte para o sul. Então aí é a localização do reino de Edom. Esse conflito ele foi muito falado também entre os profetas. Existem várias e várias profecias que trazem à tona esse conflito antigo. Então, vamos ver aqui alguns versículos que aparece a profecia falando sobre Edom e falando sobre Judá e esse conflito. Ezequiel 35, versículo 5, faz assim, ó, fala assim sobre Edom. Pois guardar-te inimizade perpétua e abandonar-te os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade do castigo final. Por isso diz o Senhor, Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Está dizendo contra quem? Contra Edom, que abandonou Israel no tempo da violência da espada e disse que existia uma inimizade perpétua da parte de Edom contra Israel. Que quem começou essa briga de povo foi Edom, que disse, não, vocês não vão passar aqui. E dali começou esse conflito. Ezequiel 25:12 diz assim, assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. Então aqui traz a informação no profeta Ezequiel de que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpado. Então houve vingança contra a casa de Judá. Ezequiel 25:3 diz, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Detã cairão a espada. Ezequiel 25:14. Exercerei minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão minha vingança, diz o Senhor Deus. O próprio Deus fala que iria vingar. O próprio Deus que iria punir o povo de Edom por causa desse ódio que ele nutria pelo povo de Israel. E aí, em Lamentações, aparece um texto, e o livro de Lamentações é depois do exílio. Quer dizer, depois da derrota de Israel, o exílio, Lamentações é depois. E Lamentações relembra uma postura de Edom em relação a Israel, quando Jerusalém foi vencida. Em Lamentações 4:21,
Edom se alegra com a derrota de Jerusalém. Olha o que aparece. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. Tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os seus pecados. Então, esse texto ele é um texto depois do exílio e fala que os filhos de Edom estavam se alegrando com a destruição de Jerusalém. Então, onde há ódio, a maldição está ali. Quando uma pessoa tem ódio de outra, ela quer que aquela outra pessoa morra. Como tem irmãos que querem que os outros morram. Então é uma coisa muito demoníaca, muito terrível. Tudo isso nasce de onde? Do ódio, de ganância, muitas vezes. E aí, Edom deseja o fim de Jerusalém. Edom deseja o fim de Jerusalém. No Salmo 137, que os irmãos devem conhecer, que é um salmo pós-exílio, o pessoal estava no exílio ainda, e as pessoas começam a pedir para que o povo de Israel cantasse lá, e eles dizem, Salmo 137:1, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, penduravam nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai algum cântico de Sião. No versículo 4, como, porém, haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha? Aí no versículo 7, aparece nesse salmo lá, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, por diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Esse salmo traz, irmãos, uma informação de que quando Jerusalém foi vencida, foi destruída, o povo de Edom estava lá dizendo assim, acaba com Jerusalém mesmo, acaba até os fundamentos, destrói, extermina. Salmo 137 traz essa informação. Então Edom, ele estava se alegrando com a derrota de Jerusalém e estava, de alguma maneira ali, se alegrando e desejando a destruição final do povo de Israel, da derrota final de Jerusalém. E uma coisa interessante, irmãos, que tem vários outros textos que falam dessa inimizade. Então nós trabalhamos a inimizade de Esaú e Jacó, dos seus povos, como disse lá a revelação de Deus, a profecia lá em Gênesis, capítulo 25. Uma coisa interessante é que essa inimizade, ela foi além do Antigo Testamento, porque ela chegou também no Novo Testamento. E eu coloquei aí, para que os irmãos vejam, que um dos primeiros inimigos, o rei inimigo que tentou matar Jesus, foi Herodes. Então teve vários Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e outros Herodes. A família família herodiana, era muito cruel. Eu separei algumas coisas aí. Por que eu estou falando em Herodes? Porque Herodes era da descendência de Edom e do meu. Então, olha aí a inimizade que atravessou o Antigo Testamento, chegou no tempo de Jesus. Antes de Jesus, Herodes já assumiu e Jesus foi perseguido, quando Herodes mandou matar as criancinhas para que o rei, o Messias, não sobrevivesse. Herodes era edomita. Depois, quem matou João Batista foi Herodes. E João Batista da descendência de Israel. Quem matou o apóstolo Tiago, lá em Atos 12, versículo 1,
Herodes Agripa I. Então, essa história de inimizade, ela atravessou gerações e gerações. Edom, ele só sumiu do mapa, a descendência de Edom e o povo, os edomitas, eles sumiram, eles deixaram de existir somente no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída novamente pelo general Tito, general romano. Foi que Edom, quando os romanos invadiram Edom foi exterminado, sumiu a descendência de Edom do mapa. Então, essa história terminou em Edom sendo extinto no ano 70 depois de Jesus. Então, voltando aqui para o livro de Obadias, que tem a ver com isso, Obadias é uma profecia contra Edom. Por quê? Porque o que eu já expliquei, essa inimizade, Edom, ele se tornou muito desleal, né? Uma coisa interessante é que Obadias capítulo 1, versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Está falando de Edom. E fala também da soberba de Edom. Em Obadias capítulo 1, versículo 3, diz assim: a soberba do teu coração te enganou, tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Então aqui traz uma informação interessante, irmãos, que a soberba de Edom enganou eles. Parece que Edom era muito bem sucedido. Tinha riquezas, não era um povo pobre, não. Era um povo bem sucedido. Mas eles se soberbeceram de uma maneira, e a soberba enganou eles. Irmãos e irmãs, a Bíblia adverte contra a soberba. A Bíblia traz muitos alertas sobre a soberba. O que é a soberba, né? Uma vez eu vi uma diferenciação entre soberba e orgulho que eu achei interessante. O orgulho é quando, nesse sentido de se autovalorizar, o orgulho é quando eu me acho além daquilo que eu sou. Eu me orgulho além daquilo que eu sou, além daquilo que eu faço. A soberba é quando eu me acho melhor do que outra pessoa. Então, nesse sentido, a soberba do coração de Edom, que se achava melhor que Israel, enganou eles. Em Provérbios fala que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, a soberba ela vem antes da ruína e a altivez de espírito vem antes da queda. Então, irmãos e irmãs, muito cuidado com a soberba de não se achar melhor do que outra pessoa. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Aos pés da cruz, o chão, ele é plano. Eu tenho mais habilidade que fulano. Você pode até ter habilidade em alguma área, mas a outra pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. Glória a Deus por isso que a gente se completa. Por isso que a gente precisa um do outro. Eu, como pastor, preciso de vocês como igreja, dos dons que Deus deu a vocês para a gente trabalhar. Vocês precisam de mim. E assim nós vamos caminhando junto. Mas, cuidado, a soberba engana os corações. Edom foi enganado pela sua soberba. Continuando. Não tem como fugir do Senhor. Obadias 1,4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Que é a lição também para nós. Não tem como fugir do Senhor. As pessoas acham que podem viver da maneira que quiserem e vão fugir do Senhor e que não vão ser castigados, que não vão ser punidos, não vão prestar conta. Mas aqui o Senhor falou: Edom, por todos os seus pecados, Edom, por causa do ódio, Edom, por causa do seu orgulho, você pode fugir de qualquer lugar, eu vou te derrubar. Por quê? Por causa da punição, por causa do ódio, por causa dessa ruindade.
E o Senhor realmente cumpriu aquilo que ele falou. Ele falou também, o Senhor, que perderiam tudo, Edom. Obadias 1:5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtaria só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Aqui é uma profecia de que Edom perderia tudo. Seus tesouros, sua riqueza, que eles tanto almejavam, tanto queriam, tanto se soberbeciam, foi destruída. E aqui fala da referência a que parece que ladrões iriam roubar. Os povos, né? Quem sabe foi Roma, que chegou e tirou os tesouros e destruiu. A profecia se cumpriu. Por que eu coloquei nesse quadradinho aí? Porque esses primeiros 6 versículos aparecem em Jeremias capítulo 49. E aí eu coloquei numa tabela aí para os irmãos verem que é o mesmo texto praticamente. Aparece lá em Jeremias 49. Então ninguém sabe quem foi que copiou quem. Mas um copiou o outro, né? Porque está o mesmo texto que eu coloquei aí. Obadias 1:7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. O Senhor traz aqui também, através de Obadias, uma profecia dizendo: ô Edom, os teus aliados te enganaram. Aqueles que comiam pão com você fizeram armadilha para os seus pés. Então Edom talvez confiou em muitas coisas e assim como ele foi desleal muitas vezes, alguém foi desleal com ele. Então Edom foi enganado pelos aliados. Por quê? Porque ele não tinha entendimento. Quem não tem entendimento do Senhor, quem não busca o Senhor, todo mundo pode ser enganado, todo mundo pode ser traído, todo mundo pode ser. Mas com o entendimento do Senhor a gente pode caminhar mais longe para a glória do Senhor, estar mais guardado debaixo do entendimento do Senhor. Fala também que os sábios perecerão. Obadias 1:8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Aí Esaú falando de Esaú aí. Então, os sábios de Edom, que talvez era motivo de orgulho dele, iriam perecer. A sabedoria deles iria perecer. Os valentes estarão com medo. Obadias 1:9. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então os valentes estariam com medo, aterrorizados. Então é mais uma palavra que Deus usou Obadias para profetizar contra Edom, dizendo: olha, os seus valentes estarão com medo, os sábios perecerão. Por quê? Por causa do ódio que vocês nutriram por Israel. A punição pelo ódio ao irmão. Obadias 1:10. Esse versículo talvez seja o versículo chave do livro. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Serás exterminado para sempre. Por causa de quê? Da violência feita ao teu irmão Jacó. Isso é uma profecia contra Edom. Obadias 1:11. Aqui é muito triste, irmãos, porque quando Babilônia chegou para atacar Jerusalém, em Obadias 1:11 traz a informação assim: ó, no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Então, existe uma denúncia aqui na profecia de que
o povo de Edom, na hora que Babilônia estava destruindo lá, entrando pelas portas de Jerusalém, Edom também entrou. Edom também estava lá. Ninguém sabe se é nível físico, não sei se ele... Mas ele estava lá, né, ajudando a destruir o próprio irmão. Ajudando a destruir o povo de Israel. Então o povo de Edom estava ali. Está aqui uma denúncia na profecia de Obadias. Obadias 1,12, olha que coisa grave também. O olhar contente pela ruína de Judá. Obadias 1,12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Então, quando Jerusalém caiu, quando o povo de Israel foi cativo, o povo de Edom se alegrou, olhou com prazer o dia da destruição, da desgraça do seu irmão. O dia da ruína. Então essa profecia de Obadias é uma profecia que estava denunciando a soberba e a alegria de Edom em relação ao seu irmão que estava sendo destruído. Olha que tristeza. O oportunismo cruel de Edom. Obadias 1,14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Irmãos, irmãs, esse versículo dá a entender de que o povo de Edom, o povo de Israel estava tentando fugir lá, quando Babilônia, e o povo de Edom esperava os fugitivos e matava os fugitivos. Então Edom estava matando os próprios descendentes do irmão, né, com ódio, ajudando Babilônia, matando os fugitivos do povo de Deus. Está aqui, Obadias 1,14. Aí, em Obadias 1,15, aparece uma expressão que eu queria trabalhar com os irmãos e irmãs agora, que é o dia do Senhor. Aparece uma expressão aqui, como aparece em Joel, como aparece em Amós, só que eu não trabalhei lá porque as águas eram mais, né, maior e mais raso. Então eu tinha que trabalhar com mais... Eu vou trabalhar um pouco mais profundo aqui nesse dia. Obadias 1,15 diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim te fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Isso aqui é Deus falando para Edom. E aí, irmãos, eu queria, muito breve, mas trabalhar o que significa o dia do Senhor. Chamou aí a palavra. O dia do Senhor. Que expressão é essa? Você vê aí que o dia é com D maiúsculo, né? Então, dia do Senhor com D maiúsculo. Então, é um dia diferente. Existe esse termo que fala do dia do Senhor como sábado, mas existe o dia do Senhor como escatológico, como final dos tempos, como um dia da intervenção de Deus. Eu coloquei aqui no estudo. O dia do Senhor é um conceito bíblico que significa um tempo qualquer da intervenção divina, em que Deus assumirá o comando do mundo, a fim de trazer julgamento ou bênção, de conformidade com seus princípios estabelecidos. Então, no Antigo Testamento aparece essa expressão dia do Senhor, como um dia da intervenção do Senhor para a bênção ou para o julgamento, dependendo de como as nações, de como as pessoas estavam andando nos princípios do Senhor. E aí eu separei, irmãos, eu não vou ler tudo, mas eu separei as ocorrências da expressão dia do Senhor no Antigo Testamento. Aparece 24, se não me engano, 17 em algumas Bíblias. E a maioria dessa expressão, ela está relacionada com tristeza, com angústia, com dificuldade. Aqui, ó, Isaías 2, versículo 2. Porque o dia do Senhor, aí eu botei aqui, ó, será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Então, no dia da intervenção do Senhor, como se cria no Antigo Testamento, seria o abatimento dos soberbos, dos orgulhosos. Isaías 13, 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem
do Todo-Poderoso como assolação. Então, o dia do Senhor significa, vem como assolação. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, dela destruir os pecadores. Então, essa intervenção do dia do Senhor iria aplicar o juízo contra e destruir os pecadores. Ezequiel 13:5, não subiste as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Então, Israel seria julgado, Israel passaria pelo juízo no dia do Senhor. Isso é uma profecia. Joel 1:15. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Joel 2:1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Então, Joel 2, quem poderá suportar o dia do Senhor? O sol se levantará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ai de vós que desejai o dia do Senhor, para que deseja vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Será completa escuridão, sem nenhuma claridade. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Zacarias 14:1. Eis que vem o dia do Senhor, eis que os teus despojos se repartirão no meio de ti. E o último versículo que aparece no Antigo Testamento é no último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, que diz, Malaquias 4:5. Eis que vos enviareis o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos que esse significado do dia do Senhor chegou no Novo Testamento, ou no nosso tempo, como o dia de Cristo, como o dia da manifestação do Senhor, como o dia da presença de Jesus Cristo, como o dia do tempo, do início da obra do Senhor, como também o tempo da volta do Senhor. Pode ser o dia do Senhor. Nós acreditamos que é a volta de Jesus Cristo. Esse dia vai se cumprir no dia da volta de Jesus Cristo para nos buscar, para buscar a sua igreja. Então eu fiz aí uma explanação do dia do Senhor que aparece em Obadias. Então Obadias fala do dia do Senhor. E aí, para finalizar, Obadias 1:19 está falando sobre o reino do Senhor. Obadias 1:19. Os de Negueve possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército filho de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. O último versículo de Obadias. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú, monte de Edom. E o reino será do Senhor. Então, a última palavra, a última expressão do livro é: e o reino será do Senhor. Então, irmãos e irmãs, o livro de Obadias, ele é uma profecia contra Edom. Por quê? Porque por causa do conflito e do ódio de Edom pelo seu irmão Israel, que se iniciou no ventre de Rebeca, que se estendeu por tanto tempo, que passou por Herodes, e o povo de Edom só se concretizou essa profecia no ano 70 depois de Cristo. E aí, o que nós aprendemos, irmãos, com esse livro de Obadias?
O ódio nunca é algo de Deus. Aonde há briga familiar, aonde há briga de irmãos e irmãs, ali o diabo está operando. Aonde houver conflito em qualquer área, seja familiar, até como igreja, até como no trabalho, profissionalmente, aonde há conflito, há a mão do diabo. Porque Deus é um Deus de paz. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Deus não é o Deus a favor de ódio. Deus é um Deus a favor do amor. Deus é amor. Então, aonde há amor a Deus, não em todos os sentidos, porque tem muita gente, aonde tem amor, Deus... Não. Onde tem o amor pela fé na salvação do Senhor. Onde tem amor com fé em Deus como nosso Salvador. Não é amar de qualquer maneira, porque assim tem gente que ama aí com um monte de coisa distorcida aí. Não. Mas, irmãos, não deixai que o ódio entre no coração. Mágoa, ressentimento. Esse livro fala sobre isso. Esse livro fala que vai chegar um dia, né? Edom foi soberbo e Edom caiu por causa da sua soberba, por causa do seu ódio também. Obadias fala que existirá um dia do Senhor, ele profetiza, o dia o Senhor vai intervir na história da humanidade e vai trazer o julgamento para as nações, julgamento para todas as suas criaturas na face da terra. E por fim, esse livro diz que quem reina é o Senhor. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Que não venhamos a odiar ninguém, mas amar. Que o reino de Deus esteja sobre nós, porque o reino é do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Deus sustente a vida de vocês. E que nós possamos andar no amor. Que esse livro nos ensine como não fazer, mas também nos ensine como fazer. Deixe o Senhor reinar sobre a sua vida. Deixe o Senhor reinar sobre a sua história de vida. O Senhor reinará sempre. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a caminhada de vocês. Em nome de Jesus. Amém.